Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa tão preciosa, que é a causa nobre do Evangelho. Nós estamos supostos a terminar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no tempo do fim, para trazer a igreja de todas as eras. Haverá uma ressurreição. Veja, os mortos em Cristo, que morreram durante esses 2000 anos, se levantarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Logo que a mensagem de Malaquias é anunciada, esta é a última mensagem para o povo gentil. Não há outra mensagem que nós devemos esperar antes que o mundo seja destruído. Nós, os gentios, temos um profeta, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Veja, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, temos um profeta aos gentios. Veja, logo em seguida, então, veja que Deus terminar com os gentios, ele se voltará aos judeus. Então, a sétima trombeta, Apocalipse 11, são dois profetas para os judeus, porque Deus não trata com os dois povos ao mesmo tempo. A exemplo de José, quando o pequeno Benjamim desceu para o Egito, lá estava José, vestido como um egípcio, falando como um egípcio. Veja, era vestido de um gentil, falando como um gentil. Mas quando chegou a hora dele revelar-se aos seus irmãos, ele mandou a sua esposa para o palácio e ele ficou só. Então ele tirou as suas roupas egípcias e começou a falar como um hebreu, e seus irmãos o reconheceram. Então estes são os fatos, são os eventos modernos esclarecidos à luz da profecia. Os 144 mil já estão na Palestina. Veja, muito em breve a igreja sairá de cena e o Espírito Santo se voltará exclusivamente aos judeus. Repetindo, Deus não trabalha com os dois povos ao mesmo tempo. A igreja gentia recebeu um profeta, Apocalipse 10, e a igreja judaica receberá dois profetas, Moisés e Elias. Ambos não estão mortos. Moisés ressuscitou e apareceu para Jesus e para os apóstolos no Monte da Transfiguração, Mateus 17. E Elias também não morreu, ele subiu num carro de fogo. Esses dois profetas retornarão à terra para pregar aos judeus, porque os judeus não creem em denominações, eles só creem em profetas. E esses profetas estarão pregando por 3 anos e meio. Veja, de acordo com a Bíblia, ali estão as duas testemunhas, as duas oliveiras, e eles trarão os judeus para fora de suas tradições, para fora do sacrifício de animais, e mostrarão a verdadeira expiação, que é Jesus Cristo. Então, em Malaquias capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte, a seguir, né? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis como os bezerros do cevador. Nós sabemos que Deus não tem asas. Asas, veja, são aqueles querubins que estavam guardando o altar. Veja, 4 querubins, um com o rosto de leão, outro com o rosto de um bezerro, outro com o rosto de um homem, mas o último era uma águia voando. É a era profética, é a era de Malaquias 4. Veja, debaixo dessas asas, a igreja está segura, debaixo da mensagem precursora, mas também a mensagem que introduziu o Messias. O Messias é o Espírito Santo, Cristo mesmo agora, para liderar a sua igreja. Veja, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Veja, a partir daquele instante, quando o povo pediu que Moisés falasse com Deus,
e depois Moisés falasse com o povo. A partir disso, o sistema de Deus sempre foi um profeta para o seu povo. E aqui diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Elias representa a igreja que estará viva para a hora do arrebatamento, porque Elias não morreu. Elias foi arrebatado num carro de fogo. E Deus então usa esse espírito 5 vezes. A primeira vez, Elias, no tempo de Acabe e Jezabel. Depois, esse espírito veio sobre Eliseu. Depois veio sobre João Batista, Malaquias 3. Depois veio sobre o anjo de Apocalipse 10:7, Malaquias 4. E agora virá Elias mesmo para os judeus em Apocalipse capítulo 11. E pronto, não há mais vinda de Elias, não há mais profecia apontada para esse espírito. Então veja, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, esta voz do anjo de Malaquias 4 clamou e ela chamou um povo de Deus para fora do sistema babilônico. E nós estamos vivendo agora os dias do julgamento sobre a terra. Ainda não é a grande tribulação, mas é o princípio das dores. Veja, vulcões, terremotos, pragas, epidemias. Então houve um povo que deu crédito à pregação, um povo ao qual se manifestou o braço do Senhor. E esse povo ouviu a voz de Deus e saiu para fora do sistema babilônico para não ser participante dos pecados desse sistema anticristo, que não tem nada de verdade. É um sistema através do qual Satanás usou a estrutura chamada igreja para enganar o povo. Veja, então o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo veio crescendo na reforma com Lutero. Depois veio John Wesley, o corpo. Depois veio a era pentecostal, a era da boca, porque os dons estão na boca. Depois veio a era profética, os olhos, vidente, profeta, os dias de Malaquias 4. E agora estamos na era da cabeça. Veja, Cristo mesmo agora, a pedra de coroa para liderar o seu corpo, que é a igreja. A cabeça não é William Branham, a cabeça não é nenhum homem, a cabeça é Jesus Cristo. Após a vinda do anjo forte, de Apocalipse 10, verso 1, 2 e 3, não há mais liderança sobre a igreja, não há mais profetas. Agora é o Espírito Santo, ele é o profeta agora, ele é o líder, ele é a cabeça que está movimentando o corpo, vivificando o corpo. Por isso que quando Jesus, a cabeça, se levantou na manhã de ressurreição, todos os membros do corpo de Cristo, do Velho Testamento, de Adão até o ladrão da cruz, levantaram-se naquela manhã de ressurreição, porque a cabeça se manifestou, porque é a cabeça que movimenta o corpo. Então agora, novamente, o selo da Páscoa, nesse tempo do fim. Veja, a ressurreição de entre o denominacionalismo tão escuro. Veja, a cabeça, Cristo, a voz de arcanjo, para liderar a igreja agora em marcha para a eternidade. Então, na mensagem do primeiro selo, o profeta Irmão Branham falando a respeito do último sinal, do último mensageiro, do último profeta aos gentios. Vamos lembrar disso. Um profeta aos gentios e 2 para os judeus. Veja, e não será um gentil com o espírito de Moisés e Elias que pregará para os judeus. Serão 2 judeus, Moisés e Elias, literalmente, disse o profeta, porque em Apocalipse capítulo 11, depois dos dias de sua profecia, eles serão mortos pelo sistema anticristo, pelo sistema da besta, e estarão 2 corpos depositados na praça, publicamente, veja, em Jerusalém, e o mundo todo verá esses corpos depositados, mortos ali, através dos meios de comunicação. E esses 2 corpos ouvirão uma voz, eles ressuscitarão e serão arrebatados. Essa é a Bíblia. São 2 judeus, porque os 144 mil não crerão em denominação. Por isso eles são chamados de eunucos. Eles nunca se curvarão a um pregador denominacional, nunca se curvarão a um gentil, mas eles ouvirão os 2 profetas, porque os 2 farão os mesmos sinais que fizeram nos dias de sua pregação. Veja, Moisés transformou a água em sangue,
Moisés trouxe as moscas, Moisés trouxe o granizo, Moisés trouxe as pragas. Veja, Elias também fez chover fogo do céu. Esses profetas, através dos sinais, através da pregação, eles vão convencer os judeus de que o Messias que eles esperam é o Jesus que eles crucificaram. Agora veja, citando o profeta de Malaquias 4, diz o profeta que após o ministério, após a obra desse profeta, não há mais sinais para a igreja gentia. O que vem após esses dias do ministério de Malaquias 4? O próprio Malaquias 4 fala, a terra vai pegar fogo, então não há mais profetas para os gentios. Pessoas estão sendo enganadas por espíritos falsos, espíritos do erro, imitadores, que não têm mensagem, porque não há mais nada para ser revelado. Veja, tudo foi revelado na mensagem do sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo, o segredo de Deus seria revelado. Eles podem ter os sinais, mas eles não têm a vindicação, as evidências escriturísticas de que são verdadeiros. Veja, o Mombana tinha que sair de cena. Ele tinha que diminuir, a exemplo de João. João disse, convém que eu diminua para que ele cresça. O Mombana saiu de cena para que o povo não o adorasse, não o venerasse, não houvesse uma peregrinação todos os anos para Jeffersonville, para bater fotos com o profeta, comprar souvenirs de bala de canela e coisas assim. Não. Após a saída do anjo de Malaquias 4, veja, o Elias, quem tinha que crescer? Cristo, o Espírito Santo, porque o Mombana veio introduzir o Messias, logo após a abertura dos selos. Os selos foi a revelação de que o anjo forte, Jesus Cristo, estava na terra. O Cordeiro desceu, a divindade estava na terra. Então diz ele, veja, citando Malaquias 4, aí está, essa é a palavra do Senhor. Ele prometeu, tem de vir, e agora note como isso acontece. É bonito como Deus o faz. A noiva sai e com o noivo. E então depois disso, depois do arrebatamento, depois que a noiva sai, veja, o ímpio é queimado com fogo que nunca se apaga. E depois que o mundo tiver sido purificado, ele se reproduz. Tudo tem que fazer isso, tem que passar por um estado de purificação. Vulcões irromperão naquele grande tempo final, e o mundo rebentará e arrotará e assim por diante. E todas essas fossas de pecado e tudo o que está sobre a terra será fundido em nada. Arderá com grande fervente calor, que será como aquele cloro que faz a cor da tinta voltar à sua criação original. Da mesma forma, o fogo de Deus será tão quente que retornará toda coisa suja à sua condição novamente, quando Satanás e todo o pecado for completamente queimado e tudo mais, e então ela sairá tão bela como era no Jardim do Éden. Essa grande hora está bem à frente. Então, de acordo com Malaquias 4, após o ministério de Elias, que introduziu o Messias, o Espírito Santo, a palavra, a terra será queimada. Não há mais mensagens. Depois de 2000 anos, em que o anjo do Senhor, o anjo forte, não tinha mais aparecido para a verdadeira igreja, aqui no tempo do fim. Veja, ele aparece agora em carne humana, porque ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Não tem mais nada. O último foi o ministério do Filho do Homem. O ômega, o Filho do Homem, Cristo, o Messias. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.